A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia e de escatologia bíblica, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, a você que tem feito da sua casa uma verdadeira sala de aula, já está aguardando o início do programa com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações. Muito obrigado por sua audiência, que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. O nosso desejo, o sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Você sabe disso? Você conta com uma programação sadia, abençoada, 24 horas por dia, a serviço do reino de Deus. E se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, aí você anota aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Fique à vontade para criticar, sugerir, opinar. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Agora, por favor, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua congregação. Nós teremos o maior prazer, não só de responder sua pergunta, mas também de enviar uma saudação para você, para sua família e sua igreja. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Estamos estudando o primeiro dos 5 livros denominados de profetas maiores, que é o livro do profeta Isaías. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas: Deus promete salvar o povo de Israel. Estudamos também sobre o servo do Senhor. E hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema: o Senhor é o único Deus, que esse é um tema que eu tenho certeza que você conhece. Hoje vamos estudar uma profecia que está lá no capítulo de número 44 do livro de Isaías, e vamos estudar essa profecia que fala que o Senhor é o único Deus. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o capítulo 44 de Isaías, ele aborda 3 temas principais. O primeiro é o Senhor é o único Deus, que vai dos versículos 1 até o versículo 8. O segundo é uma repreensão contra a idolatria, que vai do versículo 9 ao versículo de número 20. E o terceiro e último é uma promessa de livramento, que vai até o versículo de número 28. Hoje estudaremos apenas 8 versículos, os versículos 1 a 8, que falam da grandeza, das obras de Deus, e descrevem também gloriosas promessas para o povo de Israel. Dentre as muitas promessas, a promessa, por exemplo, do derramamento do Espírito Santo, que está no capítulo 44, versículo 3, e vamos dar uma ênfase a essa profecia, que já teve um cumprimento parcial no dia de Pentecostes, conforme Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Mas o seu cumprimento, para Israel ocorrerá quando o povo judeu aceitar a Cristo como seu Messias. Então vamos estudar os 8 primeiros versículos do capítulo 44. Vejamos o que diz o versículo 1, diz assim: Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Bem, primeiro, eu gostaria de dizer que Jacó e Israel aí não está falando necessariamente de um personagem, mas está falando de uma nação. É claro que nos dias de Isaías, Jacó não existia mais. Esse texto, na verdade, é uma profecia acerca dos descendentes de Jacó, acerca dos descendentes de Israel, que é exatamente o povo judeu, o povo de Israel. E Deus diz claramente a quem escolhi, como nós já lemos aqui em outros textos, por exemplo, capítulo 41, versículo de número 8, diz assim: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Eu sei que você sabe, mas é bom nós lembrarmos, que este povo, essa nação foi escolhida por Deus
para a execução dos seus eternos propósitos. Foi através dessa nação, por exemplo, que Deus nos deu a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Foi desse povo que Deus escolheu cerca de 40 escritores para escrever a Bíblia Sagrada. Foi através deste povo, foi através dessa nação que veio Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Foi através dessa nação que deu-se origem ao cristianismo. Jesus é da descendência de Jacó. Foi através dessa nação que Deus levantou profetas e também Deus levantou os apóstolos, não é assim? Os apóstolos eram judeus, eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Foi através dessa nação também que houve o derramamento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Então, observe que este povo, essa nação, ocupa um lugar de destaque, um lugar especial dentro do projeto de Deus para a humanidade. E, no futuro, será deste povo, desta nação, que Deus irá reinar sobre o mundo inteiro. Ainda no versículo 1, nós vamos dizer, o texto vai dizer assim: assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Então observe que Deus está dizendo que formou Israel desde o ventre materno. E é claro que no sentido histórico, nós podemos perceber a história do povo hebreu, Deus chamando Abrão lá da idolatria, Deus se revela a Abrão, faz algumas exigências a Abrão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que Deus lhe mostraria. E Deus faz promessas a Abrão, que iria abençoá-lo, que iria engrandecer o seu nome, que ele seria uma bênção. Deus disse que iria abençoar os que lhe abençoassem. Deus disse que iria amaldiçoar os que lhe amaldiçoassem. E o Senhor Deus disse: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, por isso que a profecia diz que Deus formou Israel desde o ventre materno. Abre a tela mais uma vez. Aí diz assim, Deus diz assim: assim diz o Senhor, que o criou quem? A nação de Israel. E formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó. E aí você lembra, da história, quando Rebeca estava grávida, 2 filhos estavam, no seu ventre. Olha que coisa interessante. Glória a Deus. Naquela época não havia ultrassonografia. E Rebeca ali, sem saber por que aquela barriga mexia tanto. Glória a Deus. Hoje é fácil, vai lá, tira uma ultrassonografia, aí o médico diz assim: são 2 bebês, são 2 crianças, são 2 meninos, não é assim? Na época não havia. Mas Deus disse assim: 2 nações tem no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Olha que coisa interessante. Então, Deus traz a lembrança aqui do povo de Israel, que antes mesmo que Jacó, agora eu estou falando de Jacó como homem, não como nação, Jacó fosse formado lá no ventre de Rebeca, Deus já havia escolhido. Olha o que o texto diz: que o criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó. Jacó já havia morrido, mas agora tem os seus descendentes. Meu amado, a quem escolhi. Então eu posso dizer que este povo, apesar das muitas falhas, apesar dos muitos erros, apesar dos muitos pecados que o povo de Israel cometeu, mas essa é uma nação que Deus ama. Esse povo é um povo amado por Deus. Deus não abandonou o povo de Israel. Ainda há muitas promessas, muitas profecias para se cumprir. Eu poderia ler aqui alguns textos, Deus faz muitas promessas à nação de Israel. A partir do capítulo de número 40, por exemplo, 41, versículos 9 e 10, que nós já estudamos em programas anteriores, mas é só para nós relembrarmos. Diz assim: você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitarei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo.
Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Capítulo 43, versículo 1 também, Deus traz uma promessa ao povo de Israel que eles não deveriam temer. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir, que apesar das muitas guerras, as muitas invasões estrangeiras, os muitos conflitos armados, as muitas dispersões, mas esse povo está existindo na terra por um milagre de Deus. Uma das nações mais poderosas do mundo, o centro das atenções do mundo. Seu espaço geográfico tão pequeno, tamanho mais ou menos do estado do Sergipe, mas que povo abençoado por Deus. Capítulo 43, versículo 1, Deus diz: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Então nós podemos entender claramente que esta palavra, ela é destinada ao povo de Israel. Eu já li o texto, eu já interpretei o texto, que essa profecia ela é para os descendentes de Jacó. Mas eu posso aplicar o texto também, porque nós hoje somos o povo de Deus. Eu não estou dizendo que nós somos o Israel de Deus, não, não é isso que eu estou dizendo. Israel continua a sua marcha, a sua trajetória. Haverá um momento que Deus voltará a sua atenção para o povo de Israel, mas Deus hoje está agindo no mundo através da igreja. E assim como Deus escolheu a Israel, Ele escolheu a igreja. E assim como Deus protege Israel, Ele protege a igreja. E nós somos guardados, nós somos protegidos. Eu posso dizer, sem medo de errar, que a igreja hoje é a agência de Deus que está executando os seus eternos propósitos. É através da igreja que o evangelho está se expandindo, que o evangelho está sendo anunciado. É através da igreja que a palavra de Deus está sendo anunciada, proclamada. É através da igreja que o Deus único e verdadeiro tem sido adorado. Não tenho dúvida disso. E assim como Deus esteve no antigo pacto, na antiga aliança, guardando, livrando, protegendo Israel, Ele está hoje na nova aliança, guardando, livrando e protegendo o seu povo, a sua igreja. Que assim como Israel, no Antigo Testamento, a igreja também enfrenta as suas perseguições. Só que as perseguições, elas são diferentes, não é? Elas não são necessariamente dispersões, guerras, conflitos armados, nem sempre, embora que alguns cristãos, não é, são perseguidos no mundo, alguns são espancados, são presos, são mortos, não tenho dúvida disso. O site Missões Portas Abertas mostra essa verdade dos cristãos que são perseguidos, presos, mortos, espancados por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Mas de alguma forma a igreja tem sido perseguida. São leis que são criadas cujo objetivo é perseguir os cristãos, perseguir os evangélicos. Essa é a verdade. Mas Deus diz para nós não temermos, para nós confiarmos, porque Ele está conosco. Versículo de número 3 diz assim, olha que promessa gloriosa. Deus diz através de Isaías, duas promessas gloriosas aí. Uma física e outra espiritual. Promessa física qual é? Derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Isso fala de quê, professor? Prosperidade, riquezas. Nós cremos na literalidade disso. Derramar água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca está falando da bênção, da chuva. Deus tornará a terra produtiva. Deus fará com que esse povo, essa nação, seja muito produtiva, muito próspera. E não tenho dúvida disso, que essa é uma das principais profecias do reino milenial, onde haverá muito progresso, muita prosperidade. Os salvos verão com os seus próprios olhos. Nós, os salvos, veremos com os nossos próprios olhos. No milênio, nós estaremos em corpos gloriosos, incorruptíveis. E poderemos, como os anjos, sobrevoar regiões. Haverá tempos em que nós passaremos assim
pelas terras que outrora eram desérticas, pelas terras que outrora eram improdutivas. E nós vamos ver as folhagens, as flores, os jardins, os pomares, as plantações. E nós nos lembraremos da profecia de Deus através de Isaías, porque é Deus quem faz a terra, é quem faz derramar chuva sobre a terra e faz a terra produtiva, produzir alimentos para a humanidade. Cremos na literalidade desse texto. Mas olha que coisa gloriosa! Deus promete abençoar não só a terra, não só mandar chuva, para que a terra possa produzir alimentos. Ele promete enviar o seu Espírito. Veja o que diz o versículo de número 3. Diz assim: derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Olha que coisa maravilhosa. Deus está prometendo derramar o seu Espírito. E o momento é oportuno para dizer isso aqui, que no antigo pacto, que na antiga aliança, o Espírito Santo agia em pessoas específicas, para propósitos específicos e em ocasiões específicas. Eu vou repetir essa frase. No antigo pacto, na antiga aliança, como era a atuação do Espírito, professor? Eu vou dizer. A atuação era específica sobre pessoas específicas e obras específicas. O Espírito Santo agia no Antigo Testamento na vida dos líderes de Israel, como por exemplo Moisés, Josué, os anciãos de Israel. Na vida dos juízes, na vida dos reis, na vida dos profetas. O Espírito Santo atuava, agia na vida daqueles que eram escolhidos para obras específicas. Mas há uma promessa futura. Está lá em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, e Deus diz que depois ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E olha que coisa maravilhosa. No capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes, 50 dias após a ascensão de Jesus. Não, 10 dias após a ascensão de Jesus. 50 dias após a sua ressurreição e 10 dias após a sua ascensão, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos lá em Jerusalém, lá no cenáculo, capítulo 2 de Atos. E quando os discípulos, aqueles que foram cheios do Espírito Santo, Lucas diz assim, que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E os varões judeus dispersos que estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, perguntaram assim: pois que não são galileus esses homens? Como, pois, nós os ouvimos nas nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus? Na língua dos partos, dos medos, dos elamitas, dos da Capadócia, de Cirene, forasteiros romanos. Aí eles tiveram uma conclusão precipitada. Eles disseram assim: eles estão cheios de mosto. Como que diz assim? Eles estão embriagados, são bêbados. E aí Pedro se colocou em pé e disse assim: varões, esses homens não estão embriagados como vós pensais, são apenas 9 horas da manhã, terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e há de ser que depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E eu posso dizer que a promessa de Joel começou a se cumprir no dia de Pentecostes. Continua cumprindo-se essa promessa no decorrer dos séculos, no decorrer da história, mas o ápice desta profecia dar-se-á no milênio, quando toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, quando o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. E Deus se utilizou também de Isaías para falar sobre isso. Deixa eu ler mais uma vez. Deus faz primeiro uma promessa sobre a terra que iria derramar água, sobre o chão sedento, sobre a terra seca, iria derramar torrentes de águas.
Mas ele disse: derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então essa posteridade aí é o povo de Jacó, é o povo de Israel. E eu agora vou falar sobre um mistério profundo da teologia. E eu digo isso com muita tranquilidade, que infelizmente aquele avivamento lá do dia de Pentecostes, quando Jerusalém foi cheia da palavra de Deus, quando Jerusalém ouviu a mensagem do Evangelho, e à medida que o Evangelho ia sendo pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria, as pessoas iam sendo batizadas com o Espírito Santo, como ocorreu com os anciãos de Éfeso, os cristãos de Éfeso, Atos 19, como ocorreu na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, mas infelizmente, com o tempo, com as guerras, as dispersões, Israel permitiu que já não houvesse mais aquela ação do Espírito sobre eles. Essa é a verdade. Depois do ano 70 foram dispersos, e quando voltaram, qual é o maior anelo hoje do judeu? Reconstruir o templo, voltar a oferecer holocaustos, sacrifícios. Esse é o maior anelo do judeu hoje. Construir uma casa para voltar aos rituais da lei, das cerimônias, das ofertas, dos holocaustos, coisa que é desnecessária, porque Jesus já cumpriu o sacrifício único e perfeito. E é por essa razão que hoje o Espírito Santo não atua como deveria atuar. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não está atuando sobre o povo de Israel, mas eu diria que é uma atuação de forma mais específica sobre aqueles que reconhecem Jesus como Messias, mas sobre aqueles que rejeitam Jesus como Messias, que não crê no Novo Testamento, que ainda estão esperando o Messias na sua primeira vinda, o Espírito Santo não está agindo, não está atuando, mas haverá um momento, haverá um período da história, no reino milenial, porque quando Cristo descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, no final da grande tribulação, na ocasião da batalha do Armagedon, onde Jesus vai julgar as nações, eles irão reconhecer Jesus como Messias. O Senhor derramará sobre eles o espírito de súplica, o espírito de graça, como diz Zacarias capítulo 12, versículo 10. E eles vão reconhecer Jesus como seu Messias. E é aí que nós veremos o cumprimento desta profecia. O Espírito de Deus será derramado sobre a posteridade. Deus disse que iria abençoar este povo. Deixa eu ler mais uma vez esse texto tão maravilhoso. Aí Deus diz assim: derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Essas bênçãos aí, cremos que isso aponta para o reino milenial, onde o povo já não estará mais com medo de guerras, com medo de nações estrangeiras, com medo de ataques terroristas, não estarão mais temendo toques de sirene, porque Deus irá abençoar o seu povo, tanto espiritual como materialmente. Veja o que diz o versículo 4. O versículo 4 diz assim: e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Sabe o que Deus está falando aqui? De prosperidade. Eles vão crescer, vão ter muitos filhos, eles serão prósperos. Os judeus poderão viver em paz na sua terra, irão multiplicar-se, irão crescer em números, porque já não haverá mais preocupação com o controle de natalidade, não haverá mais preocupações com guerras e conflitos. Na Nova Almeida Atualizada diz assim: e eles brotarão como a relva, como salgueiros, junto às correntes de água. Aqui na Bíblia Viva, capítulo 44, versículo 3, diz assim, versículo 4 diz: e eles crescerão rapidamente. Olha aí, fala de crescimento. Eles vão crescer rapidamente como grama nova, como os salgueiros à beira de um rio. Ou seja, Deus está prometendo aqui, não sei se você percebeu, mas Deus está prometendo bênçãos terrenas, materiais,
vou mandar chuva sobre a terra seca. Deus está prometendo bênçãos espirituais, vou mandar o Espírito Santo. E Deus está dizendo assim, olha, eles vão frutificar, eles vão multiplicar, eles vão crescer, e eu vou abençoá-los. Serão como gramas, como salgueiros junto aos rios, vão produzir muito, vão crescer. Essa promessa é futura, vai se cumprir na vida do povo judeu. Veja o que diz o versículo de número 5, diz assim, um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Guarde o que eu estou lhes dizendo. Durante o reinado milenial de Cristo, no aspecto humano, o povo judeu será o povo mais próspero, abençoado e respeitado em todo o mundo. Eu vou repetir essa frase. Durante o reino milenial, quando Cristo estiver reinando sobre a terra, o povo judeu, o povo de Israel, será o povo mais próspero, mais abençoado, mais feliz, mais respeitado, mais honrado em todo o mundo. Porque o Messias estará reinando a partir de Jerusalém e ele é da descendência do povo judeu. Sabe o que significa isso? Que os judeus terão orgulho de dizer assim, eu sou israelita, eu sou hebreu, eu sou judeu, eu sou da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Você sabe que por causa do antissemitismo, né? Por causa desse ódio ao povo judeu, dependendo de onde o judeu estiver, ele não quer nem se identificar. Ele às vezes é judeu e não quer se identificar, com medo de ser perseguido, morto. E nos últimos meses, infelizmente, nós vimos isso em várias partes do mundo. Judeus sendo perseguidos. Então, às vezes, a pessoa tem a consciência que é judeu, já fez um estudo da sua árvore genealógica, chegou à conclusão que faz parte da família, no sentido físico, biológico, da família de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele está calado no anonimato. Ele não quer nem se identificar, dependendo de onde ele estiver. Se ele estiver na sua pátria, ele nem tem medo, né? Mas se ele estiver em outro lugar do mundo, onde existe o ódio ao povo judeu, ele não quer se identificar. Mas haverá um período que eles terão prazer em dizer que é judeu, dizer que é israelita, dizer que pertence ao Senhor. Deixa eu ler mais uma vez a profecia. Chegará um dia que um dirá, eu sou do Senhor, e o outro chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Isso, Deus está dizendo que eles terão prazer, orgulho e alegria de dizer que é israelita, que é judeu. Veja o que diz o versículo 6. Diz assim, assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel. Olha, 3 títulos, 3 não, 4. Só nessa parte A do texto, Deus se identifica como Senhor, que tem um sentido de soberano, que é Senhor do céu e da terra. Ele se identifica como Rei, porque reina sobre tudo e sobre todos. Ele se identifica como Redentor de Israel, aquele que redime, aquele que compra. E ele se identifica como Senhor dos exércitos. Olha quem é que está falando. Aquele que é Senhor, aquele que é Rei, aquele que é Redentor de Israel e aquele que é o Senhor dos exércitos. O que é mais? Ele continua dizendo, eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Olha quantos títulos Deus se identifica. É por isso que o título do nosso programa, olha qual é. Lê aí, o Senhor é o único Deus. Professor, o que é que significa essas declarações de Deus acerca de si mesmo? É para um povo que foi tão perseguido, tão humilhado, vítima de guerra, de conflitos armados, de dispersões estrangeiras. Aí se Isaías não especifica aqui, talvez eles fossem tendenciosos a pensar que aquela palavra era do próprio Isaías, mas essa palavra não é uma palavra de conforto de um profeta. Não é Isaías que está confortando o povo. Quem é que está falando? Vamos ler mais uma vez? Aquele que é rei, né? Aquele que é Senhor, que é rei,
que é redentor, que é o Senhor dos exércitos, que é o primeiro e o último, que tem o sentido aí de eterno. E ele disse: além de mim não há Deus. Não há ninguém que possa ser comparado a ele, né? Como diz lá em Isaías, capítulo 41, e o versículo de número 4, diz assim: quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, Senhor, o primeiro e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Ainda no capítulo 43 e o versículo de número 10, que é um texto bem conhecido, né? Ele diz assim, ele se identifica dizendo assim: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Por falar nisso, essas testemunhas aqui é o povo de Israel. São os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Aí Deus diz assim: vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então é esse Deus que está prometendo. Ele que é Senhor, Ele que é Rei, Ele que é o Redentor, Ele que é o Senhor dos exércitos. É assim que Deus se identifica, para que o povo hebreu, o povo de Israel, o povo judeu não tivesse medo. Quem está se revelando é aquele que é soberano. Veja o que diz o versículo de número 7, diz assim: quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo. Em outras palavras, Deus está perguntando: será que existe outro Deus que, como eu fiz predições e estabeleci o mais antigo povo, tem outro Deus além de mim? Claro que não. Aí Deus diz: se tem, que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Se tem outro Deus como esse, que faz predições desde que estabeleci o mais antigo povo, então que se declare, que o exponha diante de mim, que anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Na Bíblia Viva, capítulo 44, versículo de número 7, diz assim: haverá outro que seja igual a mim? Claro que não, Deus é incomparável. Não há outro ser, não há outra pessoa, não há outro Deus, não há outra divindade que possa ser comparada ao nosso Deus. Ele continua dizendo na Bíblia Viva, capítulo 44, versículo 7: pois que apareça e me mostre que é capaz. Se tem outro Deus que seja igual a mim, então apareça aí. Glória a Deus. Deus está dizendo então que se revele. Diga o que aconteceu desde que estabeleci o meu antigo povo. Revele, diga. E ainda o que vai acontecer. Já houve alguém que desde o princípio pudesse predizer as coisas futuras? Com certeza não, não é? Então as profecias bíblicas revelam quem é esse Deus. E um dos atributos de Deus é exatamente a sua onisciência, o conhecimento pleno, perfeito, completo, absoluto de todas as coisas, que revela o futuro, que diz o que está por acontecer. Aí Deus diz assim: se tem algum Deus semelhante a mim, que anuncia, que diz o que vai acontecer, então que se manifeste, que se revele. Versículo de número 8, que é o último versículo que nós vamos estudar hoje, falando acerca da grandeza desse Deus, que é Senhor, que é Rei, que é Redentor, que é o Senhor dos exércitos, que é o primeiro e o último, que revela o fim desde o começo. Aí depois dele dizer quem ele é, o que ele faz, aí ele diz ao povo de Israel: não fiquem apavorados, nem tenham medo. Olha a mensagem de conforto aí, a mensagem de ânimo, de fé, de esperança, que outrora serviu para o povo de Israel, que outrora serviu para o povo judeu, mas hoje serve para nós também. Diante da grandeza desse Deus, do poder deste Deus, da soberania desse Deus, ele está dizendo: não tenha medo, não tema. Ele está dizendo assim: não fiquem apavorados e nem tenham medo. E nós já dissemos aqui em outras ocasiões que o problema nosso é que às vezes a gente fica olhando para a luta, para a prova, para o problema. Meu Deus, que luta! Meu Deus, que prova!
quando nós devemos direcionar os nossos olhos aos céus. Fazer como o salmista fez: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, depois que Deus se revela, que diz quem Ele é, aí Ele diz assim: não tenha medo, não fique apavorado. Abre a tela mais uma vez, para nós continuarmos lendo esse texto. Ele diz assim: por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Sabe o que Deus está dizendo? O que está acontecendo eu não já tinha dito? Eu não já tinha falado? Eu não já tinha anunciado anteriormente? Deus está dizendo assim: nada foge do meu controle. O que está acontecendo não é para a gente ficar em desespero. Ai, meu Deus, já está na Bíblia, já foi revelado. Seja sincero. Tem alguma coisa que seja novidade para nós? Não tem. O avanço da ciência já está na Bíblia. As guerras já está na Bíblia. O ódio, a maldade, perseguição já está na Bíblia. O aumento da iniquidade já está na Bíblia. O esfriamento do amor, a apostasia, tudo já está na Bíblia. Então não é para a gente ficar apavorado, não. Porque Deus não já tinha dito, Deus não já tinha anunciado, Deus já não havia revelado o que iria acontecer. Agora, em vez de nós ficarmos olhando terremoto, enchente, guerra, vulcão, terremoto, tsunami, ódio, maldade, aumento da iniquidade, esfriamento do amor, em vez de olhar para aqui, olha para Deus, olha para o céu, olha para a grandeza de Deus. Ele não perde o controle, não. Nós, seres humanos, muitas vezes perdemos o controle. Alguém pode perder o controle do seu veículo. Alguém que está montado no animal pode perder o controle daquele animal. Alguém que é um economista pode perder o controle da situação. Mas Deus não tem como, é impossível. Porque Ele é Senhor de tudo, de todos. Não fiquem apavorados nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Eu não já disse a vocês que ia acontecer? Ele diz: vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Glória a Deus. Então essa mensagem de ânimo, de fé, de conforto, de consolo, de esperança, predita por Isaías, é porque Deus já sabia muito bem que no futuro o povo judeu iria enfrentar as dispersões, que no futuro o povo judeu seria levado, Reino do Norte pela Síria, Reino do Sul para a Babilônia, que embora voltassem 70 anos depois, mas no ano 70 da era cristã, o povo judeu seria espalhado pelo mundo mais uma vez. E embora voltasse em maio de 1948, esse povo seria alvo de muitas guerras e muitos conflitos armados, que haveriam muitas vezes períodos de atentados terroristas. Mas a palavra de Deus é essa: não fiquem apavorados, não tenham medo. Professor, o que é que eu faço? Olhar para Deus, olhar para o alto, olhar para o céu, para a grandeza desse Deus. E em vez de, quando você for orar hoje à noite, em vez de você orar assim: Deus, que luta, que problema, que dificuldade, você vai orar diferente hoje. Você vai começar enaltecendo a Deus. Que Deus tão grande é como tu. Tu és incomparável. Tu és Senhor, tu és Rei. Tu és soberano. E eu te garanto que se você fizer essa oração com fé, pensando na grandeza, no poder, na soberania desse Deus, em vez de você dormir apavorado, amedrontado, você vai dormir tranquilo, porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é, observe o que o texto diz, que Ele é Senhor, é Rei, é Redentor, é Senhor dos exércitos. E Ele mesmo pergunta:
Glória a Deus. Tem outro Deus, se tiver que se revele. Glória a Deus. Só Ele pode dizer isso. Glória a Deus. E é esse Deus que nós servimos. Essa promessa foi para Israel, não tenho dúvida disso. Mas hoje o Espírito Santo fala conosco. Não se apavore. Não tenha medo.